Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos dessas lições maravilhosas, conhecendo cada vez mais o nosso Mestre, o nosso Salvador. Vamos na lição 6, com o título Crescendo em Compreensão, e vamos estudar a segunda-feira com o título Pecado contra o Espírito Santo. Então, esse segundo tópico vai trazer para nós a importância do pecado contra o Espírito Santo. Pergunta A. Qual é a terrível condição daqueles que uma vez desfrutaram da luz do céu, mas em seguida a rejeitaram? Então, apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 6, o versículo 4 até o 6, traz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É um risco muito grande, aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer. É muito arriscado quando você conhece, quando você aprende, quando você sabe e começa a transgredir, o Espírito Santo vem em auxílio e socorro a dizer ao seu coração que não está correto, que não deve fazer, que isso é errado. E você insiste em fazer, até que aquela voz vai ficando fraquinha, 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 até chegar ao ponto de se afastar cavalheiramente. E é um risco muito grande, porque depois você já não ouve a voz do Espírito Santo. E você conhece tudo, você provou todo o conhecimento, você tem noção das promessas de Deus, você tem noção da volta dele, tem noção de tudo, mas simplesmente quis fazer a sua vontade em vez de fazer a vontade do nosso Mestre. E isso gera, então, um apagamento da voz do Espírito Santo em seu coração, e isso é chamado pecado contra o Espírito Santo, se essa vozinha desaparecer completamente. E não há perdão contra isso, porque o único meio de nós voltarmos ou de sentirmos a necessidade de ter o perdão ou de reconciliar com Deus é através do Espírito Santo. Então, é um risco, é um perigo muito grande. Pergunta B. Que solene advertência Jesus lançou aos judeus que o rejeitaram? Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, as palavras do próprio Jesus. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século e nem no futuro. Então, há um risco muito grande. A advertência que Jesus deu é ter cuidado ao lidar com a pessoa do Espírito Santo, com aquele que trabalha em seu coração, trazendo as necessidades básicas da salvação, que é o arrependimento. Se agimos contra ele, se lutarmos contra ele, como o bom cavalheiro que Deus é, ele não impõe, ele te dá o livre-arbítrio, mas o risco é muito elevado, não há perdão. E aí pode incutir, pode levar à perdição eterna. A Fé pela Qual Vivo, página 58, traz o seguinte pensamento, a pena inspirada diz: ninguém precisa encarar o pecado contra o Espírito Santo como algo misterioso e indefinível. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de se recusar a atender ao convite para o arrependimento de modo persistente. Então, o que nós já comentamos, a última frase diz: não existe esperança de uma vida mais elevada, exceto por meio da entrega da alma a Cristo. E nós sabemos que nós por nós mesmos não nos entregamos a Cristo, nós por nós mesmos não nos arrependemos. Só a graça é que nos traz a Cristo, só através da graça. E o trabalho que é feito pela graça em nós é o Consolador que Jesus prometeu deixar quando foi ao céu. E o Consolador é
o Espírito Santo. E é aí que nós devemos ter o cuidado quando nós estamos cometendo algum tipo de erro. O Espírito Santo chama-nos a atenção e nós podemos aceitar ou rejeitar. E essa rejeição leva então a não atender esse convite e persistentemente ele se afasta e torna-se um pecado contra o Espírito Santo que não há perdão. Vamos ver ainda o Desejado de Tuas Nações, página 321. Traz o seguinte pensamento. Os que haviam falado contra o próprio Jesus por não terem notado seu caráter divino poderiam receber perdão, pois o Espírito Santo poderia levá-los a ver o próprio erro e se arrependerem. Qualquer que seja o pecado, se a alma se arrepende e crê, o sangue de Cristo lava a culpa. No entanto, aquele que rejeita a obra do Espírito Santo se coloca numa posição em que o arrependimento e a fé não o alcançarão. É pelo Espírito Santo, é pelo Espírito que Deus atua no coração. Quando as pessoas intencionalmente rejeitam o Espírito e declaram que ele vem de Satanás, cortam o conduto pelo qual Deus pode se comunicar com elas. Quando se alcança a completa rejeição do Espírito, não há mais nada que Deus possa fazer em favor dessa alma. É muito perigoso. Então, aquilo já dissemos. Quando o Espírito Santo bater a tua porta, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Jesus nos visita hoje com as advertências que o Espírito Santo traz ao coração. Se nós rejeitarmos, nós estamos deixando a porta do coração fechada. Como é que Jesus faz a entrada? Como é que vai fazer a limpeza no nosso caráter, na nossa vida, no nosso ser, nas nossas tendências, naquilo que a gente acaricia e precisa vencer? Infelizmente é impossível. Devemos ter muito cuidado quando se trata daquilo que nós aprendemos, da luz que recebemos e a rejeição que nós fazemos dela. Pergunta C. Que influência nossas palavras exercem sobre o nosso próprio caráter? Vamos falar agora de palavras, aquilo que sai da nossa boca. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Devemos ter muito cuidado com naquilo que falamos. E a ciência já comprovou que o que você fala, o subconsciente ouve. E, de certa forma, assimila e aceita. E nós devemos ter cuidado. Se nós falamos coisas positivas, falamos coisas celestes, falamos coisas boas, isso nos alimenta dessa forma. Se nós falarmos o contrário, também vai estar alimentando com um efeito inverso. Devemos ter muito cuidado, que é uma relação muito grande entre aquilo que você fala e aquilo que você é e passa a ser ou convive, ou seja lá o que for, há uma influência grande. Vamos ler aqui Patriarcas Profeta, página 323, diz assim: intimamente relacionada com a advertência de Cristo a respeito do pecado contra o Espírito Santo está um alerta contra palavras vãs, inúteis e más. As palavras são um reflexo do conteúdo da mente. Da abundância do coração fala a boca. Mas as palavras são mais do que um termômetro do caráter, porque elas têm poder para reagir sobre o próprio caráter. Os seres humanos são afetados por suas próprias palavras. Após terem expressado uma opinião ou tomado uma decisão, muitas vezes são orgulhosos demais para se retratarem e tentam provar que estão certos até chegar ao ponto de crer de fato que o estão. É perigoso proferir uma palavra de dúvida, é perigoso questionar e criticar a luz divina. O ato da crítica, desrespeitosa e irreverente, reage sobre o caráter nutrindo a irreverência e a incredulidade. Muitas pessoas que se entregaram a esse hábito continuam inconscientes do perigo até que estavam prontas a criticar e a rejeitar a obra do próprio Espírito Santo. Então, há um risco muito grande naquilo que você profere, naquilo que você fala. Para já, se você tem falado coisas más, feias, vãs e que não é cristão, coisa que você não falaria dentro de uma igreja, há que fazer uma análise do teu estado espiritual. Está precisando santificar-se a si mesmo. Agora, se tudo que você fala é bom, é algo que você podia falar dentro de uma igreja,
na frente de qualquer pessoa, não teria vergonha das suas expressões, então realmente você está com o coração no caminho correto e deve pedir a graça de Deus para que te dê força para continuar esse trajeto. O contrário, também tem que ir aos pés de Cristo e suplicar dele a graça. Então, devemos ter a noção de que todo o preceito que nós temos em nossa igreja, tudo que traz para nós como regra de conduta, é o caráter de Deus. A lei de Deus, dissolvida nos princípios de fé e alargada ainda nas pérolas dos princípios de fé, é o caráter de Deus. E Ele quer que seja o nosso guia, que seja a nossa maneira de ser, não só para sermos felizes, para sermos bem guiados aqui, para termos saúde física, mental, espiritual, como também alcançarmos a Canaã celestial. Com obediência, com a graça de Cristo, a salvação está garantida para todos nós. Então, devemos ter noção disso e lembrar que o Espírito Santo vai trabalhar sim, porque Ele quer salvar a todos. E Ele vai fazer o seu trabalho, vai bater a porta, vai insistir, mas essa batida pode ir ficando cada vez mais leve até você não perceber mais. E se você não está bem em comunhão com Deus, faça um propósito, mude de atitude. Toma providência para que a salvação esteja sempre ali, que você esteja junto com todos a caminhar, para quando Jesus voltar, ser daqueles que fala: este é nosso Deus, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos, nos alegraremos. E os pais poderem dizer: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Esse é meu sincero desejo para mim e para todos, com o estudo desse pensamento do dia de hoje. Amém.